Oi, meu nome é Maria Luísa e hoje vou contar uma história assustadora para vocês. Você sabia que a cidade mais poderosa da antiguidade foi fundada por um assassino? E não estou falando de um soldado ou um guerreiro. Estou falando de alguém que matou o próprio irmão, com as próprias mãos, enquanto o sangue ainda escorria, no exato momento em que Roma nascia. Hoje você vai descobrir a verdade aterrorizante por trás da lenda de Rômulo e Remo. E eu te garanto, depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar para a história de Roma da mesma forma. Porque o que te ensinaram na escola foi uma mentira cuidadosamente construída. Um conto de fadas para esconder um pesadelo que durou séculos. Fica até o final, porque eu vou colocar frente a frente a lenda oficial contra a realidade brutal. E você vai sentir um frio na espinha quando perceber qual versão realmente aconteceu. Qual história explica por que Roma se tornou a máquina de conquista mais brutal da história? Se você tem coragem de encarar verdades sombrias, deixa o like agora e se inscreve, porque o que vem a seguir vai te deixar acordado à noite. Vamos começar pelo começo, pela concepção dos gêmeos. E prepare-se, porque isso é perturbador. Te contaram na escola que foi uma união divina, certo? Marte, o glorioso deus da guerra, desceu dos céus em toda a sua majestade e escolheu Reia Sílvia. Foi romântico, foi destino, foi lindo. Mas olha só os fatos. Reia Sílvia não estava livre, ela estava presa. Seu tio Amúlio tinha acabado de assassinar toda a família dela para roubar o trono. E para Reia, ele planejou algo mais cruel que a morte. Ele a forçou a fazer voto de castidade perpétua. Transformou a religião numa prisão viva. Ela acordava todo dia sabendo que o seu corpo não era mais dela, que a sua vida tinha acabado sem nunca ter começado. E foi nessa prisão sagrada, nesse silêncio sepulcral, que aconteceu. No bosque onde ela deveria estar protegida pelos deuses. As fontes antigas, aquelas que não foram censuradas, não falam de amor, elas falam de força, de terror, de uma violação tão profunda que ecoaria por toda a história de Roma. Os gêmeos não nasceram de um beijo celestial, nasceram de um grito abafado na escuridão, nasceram com um trauma já correndo em suas veias. E você acha que isso não deixou marca? Você acha que uma civilização fundada por filhos da violência seria pacífica? Já percebeu como a história oficial sempre esconde o horror? Agora a parte que todo mundo conhece, mas ninguém realmente pensa sobre. A loba. A versão oficial pinta aquele quadro clássico: bebês inocentes em uma cesta. Uma loba gentil que os amamenta. Proteção divina. Que tocante! Para tudo. Vamos realmente visualizar essa cena. Noite fria, 2 recém-nascidos abandonados às margens de um rio, sozinhos, chorando no escuro. E então você ouve passos se aproximando. Não passos humanos, patas, o rangido de garras na terra, respiração pesada de predador. Uma loba se aproxima e lobos não são cachorros. São caçadores noturnos com mandíbulas que esmagam ossos, presas que rasgam carne. Você consegue imaginar o terror absoluto? 2 bebês indefesos sentindo o bafo quente de uma fera sobre eles? Sentindo a língua áspera, os dentes afiados tão perto da perimacia? Se isso realmente aconteceu, não foi ternura. Foi algo antinatural. Algo errado. Que tipo de marca isso grava na alma de uma criança? Que tipo de pesadelo você carrega quando o seu primeiro alimento veio de uma criatura que deveria ter te devorado? Mas tem algo muito pior que não te contaram. A palavra lupa tinha 2 significados em Roma.
Loba do animal, sim, mas nas vielas escuras, nos becos imundos da cidade, Lupa era o nome dado às mulheres mais marginalizadas, aquelas forçadas a vender o corpo para sobreviver. Os lugares onde trabalhavam eram chamados lupanares, a toca da loba. Então, me diz, o que é mais aterrorizante, ser amamentado por uma fera selvagem ou descobrir que a lenda da loba foi inventada para esconder que os fundadores de Roma foram salvos por alguém tão desprezado pela sociedade que o seu nome era sinônimo de bicho? Seja qual for a verdade, a mensagem é a mesma e ela é assustadora. Rômulo e Remo não foram criados na luz, foram forjados na dor absoluta, nas margens onde a civilização termina e o pesadelo começa. Eles não aprenderam amor, aprenderam sobrevivência brutal. E quando finalmente o pastor Fausto Luz encontrou, o dano já estava feito, irreversível, permanente. Eles não eram crianças normais, eram algo diferente, algo forjado no terror e na selvageria. E essa diferença ia manchar toda a história de Roma com sangue. Os gêmeos cresceram e a violência cresceu com eles. Brigas constantes, demonstrações de força, até que mataram o tio usurpador em um ato de vingança sangrenta e decidiram fundar sua própria cidade. Mas aí surge o problema. 2 irmãos, um trono e ambos com fome de poder correndo nas veias. A versão heróica tinha indicibilidade. Eles concordaram pacificamente em deixar os deuses decidirem através de um augúrio. Cada um subiu em sua colina. Esperaram um sinal divino. Remo viu 6 abutres, Rômulo 12. Os deuses escolheram. Democrático até. Você sente o arrepio? Porque eu sinto. Os deuses não mandaram águias majestosas, símbolos de poder e luz. Mandaram abutres, carniceiros que circulam no céu esperando algo morrer, que pousam em cadáveres e arrancam pedaços de carne podre com seus bicos curvos. O sinal divino para a fundação da maior cidade do mundo antigo foi um bando de necrófagos circulando sobre as cabeças dos irmãos. Você não acha isso profático? Um aviso sobre o que estava por vir? Sobre o que Roma realmente seria? E a resposta dos deuses não resolveu nada. Ela piorou tudo, porque foi ambígua de propósito. Remo viu primeiro, Rômulo viu mais. Quem estava certo? A profecia foi uma armadilha deliberada. Os deuses não queriam paz. Queriam assistir 2 irmãos se destruírem. E conseguiram. Porque agora vem a parte que te dá arrepio se você realmente pensar sobre ela. O fratricídio. O momento em que Roma nasceu banhada em sangue. Te contaram assim. Rômulo traçou o limite sagrado. Remo zombou e saltou. Rômulo reagiu em paixão. Trágico, mas necessário para estabelecer a lei. Mas escuta isso com atenção. Rômulo pronunciou a maldição primeiro. Enquanto arava aquele suco patético na terra, ele disse em voz alta para todos ouvirem: assim interessa todo aquele que ousar atravessar minhas muralhas. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ele conhecia o irmão, conhecia o orgulho dele, conhecia a rivalidade. Ele estava armando uma armadilha, plantando as palavras que justificariam o que ele já queria fazer. E quando Remo caiu na armadilha, quando saltou sobre aquele soco ridiculamente pequeno, a reação de Rômulo foi instantânea, sem hesitação, sem dúvida, sem um segundo de remorso, como se ele tivesse esperado por aquilo, desejado aquilo. Você consegue visualizar? O irmão no chão, os sangue escorrendo na terra recém-arada, os olhos de Remo se apagando enquanto olhavam para o rosto de Rômulo. E Rômulo ali, de pé, observando, vendo a vida escapar do corpo do seu irmão gêmeo,
da pessoa que dividiu o útero com ele, que sobreviveu ao rio com ele, que foi amamentado pela loba ao lado dele. E sabe o que é mais assustador? Ele não se arrependeu, nem um pouco. Na cabeça dele, aquilo foi justiça, aquilo foi necessário. 21 de abril de 753 a.C., a data que Roma comemora até hoje como seu aniversário. Mas o que realmente aconteceu naquele dia? Uma cidade nasceu sobre o cadáver do irmão do fundador. O solo sagrado foi consagrado não com vinho, nem óleo, mas com sangue fraterno. A primeira lei de Roma não foi escrita em pedra, foi escrita em carne. E a mensagem era clara e aterrorizante. O Estado está acima de tudo, acima da família, do amor, da própria humanidade. Se Roma exige seu sangue, você sangra. Não importa quem você é. Agora Rômulo é rei, rei de uma cidade fantasma. Ele precisa de um povo. E a solução que ele encontra revela a verdadeira natureza da sua criação. A história oficial fala de asilo sagrado, de inclusão visionária, de oportunidade para todos. E quem respondeu ao chamado? Escravos fugitivos com marcas de chicote nas costas, devedores com dedos cortados por não pagar, exilados banidos por crimes imperdoáveis e, principalmente, assassinos. Homens com sangue nas mãos que nenhuma outra cidade aceitaria. O primeiro rei de Roma, fratricida. A primeira população de Roma, criminosos. Você ainda acha que isso é coincidência? Ou está começando a ver o padrão aterrorizante? Roma foi fundada pelos rejeitados, pelos monstros, pelos que a sociedade civilizada tinha esculpido para fora. E eles olhavam para o seu rei e voou um deles. Alguém que entendia. Alguém que também tinha matado. Mas faltava algo. Uma cidade só de homens violentos morre em uma geração. Eles precisavam de mulheres, de esposas, de futuro. E a solução de Rômulo, apavorante. A história oficial chama de Rapto das Sabinas e romantiza. Foi astúcia política, foi ousadia e no fim deu certo porque uniu os povos. Vamos chamar pelo nome verdadeiro. Rômulo planejou um festival religioso, usou a fé como isca. Convidou os vizinhos sabinos com suas famílias. Prometeu celebração sagrada, jogos, hospitalidade. E os sabinos vieram confiantes. Trouxeram suas esposas, suas filhas, desarmados. A festa começou. Música, comida, risos, tudo normal. Tudo falso, porque era uma emboscada cuidadosamente planejada. E quando Rômulo deu o sinal, o festival se transformou em pesadelo, em pânico absoluto. Os homens de Roma, aquela primeira legião de criminosos, se lançaram sobre os convidados. Ignoraram os pais gritando, ignoraram os irmãos tentando proteger, agarraram as mulheres jovens e as arrastaram. Você consegue imaginar o terror? A traição absoluta? Um momento você está celebrando, rindo, aproveitando os jogos. No segundo seguinte, você está sendo agarrada por estranhos violentos enquanto seu pai é derrubado, seu irmão é espancado e você está sendo arrastada para longe de tudo que conhece. Isso não foi rapto romântico de contos de fadas. Foi terror organizado pelo Estado. Foi Rômulo usando a violência como ferramenta política, fria e calculada. E sabe o que é o mais assustador? Funcionou. Roma conseguiu suas esposas, conseguiu sua próxima geração.
Percebe o padrão que se repete como uma maldição? Reia Sílvia sofreu violência, nasceram os fundadores. As Sabinas sofreram violência, nasceu a população. A violência não foi acidental, foi o método de construção de Roma, a fundação literal do império. E Rômulo, o seu fim é o mais sinistro de todos. A lenda oficial diz que, depois de 40 anos de reinado glorioso, durante uma tempestade sobrenatural, ele foi levado aos céus, virou o deus Quirino, apoteose divina. Mas os sussurros que corriam nas tavernas escuras contavam outra coisa, que naquela assembleia, longe dos olhos do povo, os senadores, cansados da tirania de Rômulo, fizeram o impensável, que eles o cercaram, que usaram facas escondidas sob as togas, que despedaçaram o corpo dele em pedaços tão pequenos que ninguém nunca encontraria. Um rei assassino, assassinado pelos próprios seguidores. Justiça poética ou apenas mais violência alimentando violência? Mas admitir isso seria admitir que o fundador divino era um tirano despedaçado. Então, inventaram a tempestade, a ascensão, a transformação em Deus. E o povo acreditou, passou a adorar o fratricida como divindade. A violência foi santificada, o assassinato foi divinizado. E Roma aprendeu que qualquer horror pode ser transformado em virtude, se você contar a história certa. Você percebe agora porque isso é tão aterrorizante? Roma não venceu apesar da violência. Roma venceu através da violência e transformou essa brutalidade em religião, em identidade, em destino manifesto. O império caiu. Mas será que esse espírito, essa ideia de que o Estado justifica qualquer atrocidade, realmente morreu? Ou será que ainda vive sussurrando nas sombras da história? Se isso te deixou sem dormir, deixa o like e se inscreve. Comenta qual parte mais te assustou. Até a próxima, se tiver coragem.